agora eu quero compartilhar com você um trecho da palavra de Deus. Eu comecei falando sobre a Páscoa cristã e sobre os eventos ligados à ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa, ela é anterior a isso, e a ressurreição de Jesus, ela dá um novo significado à Páscoa. Eu quero caminhar com você nos momentos da Páscoa que era celebrada, a primeira Páscoa celebrada pelo povo de Jesus, para que a gente possa então entender um pouco mais da Páscoa que celebramos hoje e possamos também aproveitar mais aquilo que o próprio Deus propôs. Por isso que o tema da mensagem de hoje é Na Terra do Sofrimento. Estamos aqui de passagem. A Páscoa é o maior evento cristão, com toda certeza. Na verdade, se nós não fôssemos dirigidos pelo calendário comercial, com toda certeza a Páscoa seria maior do que o Natal. Sim, porque a ressurreição de Jesus marca a resposta da promessa, o cumprimento do pacto de Deus, aquilo que havia sido anunciado. Da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Isso, quando o homem caiu e quando o pecado entrou na humanidade, a humanidade que estava irremediavelmente destinada à condenação, teve no amor de Deus a promessa de restauração. E em Cristo Jesus, então, essa restauração se dá quando Jesus morre, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso caminho de reencontro com Deus está estabelecido na ressurreição de Jesus. A certeza de que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A certeza de que Deus é o Deus da vida e Deus do vivo e não dos mortos. E que na ressurreição de Jesus nós passamos a ter então a natureza de Cristo Jesus, que tem vida eterna. A Páscoa é o maior dos símbolos cristãos, é a maior das datas cristãs, é o maior de todos os significados. E mesmo naqueles símbolos comerciais ou naqueles ícones que não estão diretamente vinculados a Jesus, uma tentativa de falar de vida. Você sabe, uma tentativa de falar de fertilidade, de crescimento e de coisas novas, de novos coloridos. Por isso, o coelho é um dos símbolos que foi adotado em função da sua fertilidade. O ovo, um dos símbolos como símbolo da vida. A primavera europeia, marcando o ajuste do calendário como símbolo da renovação da vida. A Páscoa adota então estes símbolos externos, mas nenhum deles conseguirá reproduzir ou retratar o doador da vida, o autor da vida, o autor da nossa fé, que nos deu vida e que nos colocou em nova posição, em novo lugar. Páscoa é movimento. É a saída de uma condição em rumo ao grande potencial, é o deslocamento de um ponto A para um ponto B, é então o não enraizar, a não acomodação de uma condição que é muito menor do que aquela que Deus quer nos dar. Em Cristo Jesus, passamos da morte para a vida, de corpos limitados para uma eternidade ilimitada, de uma história com barreiras e com condições que são apequenadoras para uma expansão incomparável. E este símbolo parte lá do Egito antigo, quando, anos após a morte de José, um grande governador que restaurou a economia daquela localidade, sendo judeu, e recebeu seus familiares judeus, 70 deles, faz com que a nação passe por tempos difíceis, tempos de exigências, tempos trabalhosos, mas os anos se passaram, 400 para ser mais preciso. Um faraó
se levantou, que não conheceu a José e que não teve o convívio com os seus benefícios, não sentia ter dívidas para com José. Este faraó, portanto, ele viu o crescimento dos hebreus que se multiplicavam de uma maneira estrondosa e então começou a apenar de uma forma mais intensa aqueles que agora eram seus escravos, tratar de maneira desumana. Diz a Bíblia que estes escravos pertencentes ao povo de Deus gemiam pela sua condição desfavorável. Eles choravam pela seu momento histórico na condição de escravos, pois eram descendentes de Abraão, servos do Deus vivo, e não poderiam ficar subjugados. Então, em Êxodo 3, a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do povo, chegou a ele o seu clamor, viu a opressão nas mãos daquele tirano e desceu para socorrê-los. Deus levanta a Moisés como libertador de Israel. E Moisés, então, vai confrontando a autoridade política de então Faraó, dizendo a frase: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, colocando fim em toda a opressão e organizando uma marcha para que aquele povo agora, então escravo, passasse para a terra que mana leite e mel. Quando finalmente aquele povo conseguiu então o seu alvará de soltura, conseguiu de Faraó o dobrar e o revogar da sua lei e a declaração: ok, podem ir, não gratuitamente, porque o Faraó fez isso depois de pragas que destroçaram o seu povo, que corroeram a economia, que atacaram a saúde e a sanidade do povo, que chegaram inclusive ao seu próprio lar, levando seu filho primogênito. Faraó disse: basta, basta, este povo precisa ir, eles nos dão azar, precisam partir daqui. E assim, neste dia da notícia, antecedendo a sua saída da parte de Deus, então um símbolo, um marco maior, a ceia da Páscoa, passagem, Pesach, sair de um lugar para o outro. E Deus falou então para o povo: o anjo da morte está passando. E Deus falou então para o povo: é o momento da saída de vocês, rumo à terra que será de vocês, e rumo à nova condição onde não mais serão escravos. E nesta passagem, façam então esta ceia, uma ceia corrida, a ceia de Páscoa, onde não há tempo para o pão fermentar, aonde vocês também comerão ervas amargas para lembrar do tempo de sofrimento e de escravidão. E farão esta ceia comendo, junto com seus amigos, aqueles que tiverem uma família pequena, o cordeiro pascal. O cordeiro que marca a libertação e a passagem de um estado para o outro. Para que o povo não se perdesse, lemos no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11, a declaração amorosa de Deus, que deveriam comer correndo e estar prontos para a partida, não uma refeição de descanso, não uma refeição à vontade em casa, não, em Êxodo 12, 11 nós lemos assim: lombos cingidos, sapatos nos pés, cajados na mão, e comam apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa é a saída de um local inóspito. A Páscoa é a ruptura com uma terra onde não somos proprietários e não desfrutamos na totalidade. A Páscoa é o fim de uma vida medíocre em direção a uma vida plena e abundante. Foi assim com os judeus
saindo da escravidão do Egito, situações que estão descritas nos livros históricos, detalhadas por Flávio Josefo, ilustradas no Museu do Cairo, situação real e verdadeira de um povo que estava num lugar que não era seu, onde sofria, onde sentia dores, onde padejava, onde era explorado, e sai agora para o conforto, para uma identidade melhor, para a saúde emocional, e sai para a presença plena do seu Deus. E essa é a Páscoa cristã. Este mundo não é o nosso mundo. É preciso ter essa noção verdadeira. Se esperamos, disse o apóstolo Paulo, a Jesus somente para esta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. A Páscoa, portanto, é para quem não quer ficar aqui. A vida pode estar boa, pode estar confortável, mas ela é melhor naquele local que o Senhor tem preparado para nós. As situações, elas podem ser, sim, alinhadas com os nossos sonhos. As realizações podem ser positivas. Os contextos podem se encaixar bem, as conquistas podem vir sequencialmente, mas ainda que tenhamos boas coisas, belas coisas e ótimos resultados, nada há de se comparar com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Sim, as palavras de Jesus foram que na casa do Pai há muitas moradas preparadas, e se por acaso não tivesse acontecido isso, Ele diria, fiquem tranquilos, eu vou preparar lugar para vocês. Mas as moradas já estão preparadas. A Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade, da desmoralização para uma condição positiva, de ser julgado para ser livre e desfrutar em sua totalidade. Portanto, a Páscoa, ela não é para quem quer ficar. Eu preciso chamar a sua atenção, porque esta saída aconteceu depois de 400 anos de vivência naquele ambiente. Pode ser que alguém faça a seguinte pergunta em meio às opressões que sofremos aqui hoje. As limitações físicas que temos, os medos, a verdade cada vez mais próxima de termos as pandemias como parte das nossas agendas globais daqui para frente. Pode ser que alguém se pergunte assim, aonde Deus está? Bem, Deus nunca saiu do seu lugar. Deus vai assistindo a história, socorrendo os seus, e dos momentos de plenitude dos tempos, onde as situações em volta, periféricas, se encaixam, vai destacando, enfatizando e dando vitória para aqueles que a Ele pertencem. As vitórias pertencem aos que compõem o povo do Senhor, e as coisas que o Senhor tem reservada para os seus. Esta verdade que depois de 400 anos sendo escravos, um dia Deus desceu, libertou, reorganizou. Eu vi as lágrimas, ouvi o choro e desci para socorrer. É a verdade que está próxima a ocorrer novamente. Sim, cada crente em Cristo Jesus diz, Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós choramos aqui, nós sofremos, nós esperamos ansiosamente sermos libertados deste corpo, desse mundo e desse sistema opressor, em direção àquilo que Deus tem guardado para nós. Ah, meu irmão e minha irmã, nesta oportunidade eu preciso dizer para você, na terra das aflições, neste cenário de sofrimento, nós estamos aqui somente de passagem. A Páscoa, portanto, é para quem não quer ter uma vida de segunda categoria. Quem não quer ter uma vida pobre, não do ponto de vista material, não. Uma vida pobre existencialmente, porque não tem sentido, porque está subjugada, porque é então objeto daqueles que com a sua vida jogam, porque era assim que Faraó fazia. Lembrem vocês que quando Moisés foi falar com Faraó,
advertências de Faraó não foram apenas verbais, ele oprimiu ainda mais o povo, para que o povo se voltasse contra a vontade de Deus, para que o povo dissesse: tá bom, então a gente desiste, porque o Faraó falou assim: se antes eles amassavam os tijolos e tinham pessoas para recolher as palhas que dava resistência mecânica àqueles blocos, agora não terão mais pessoas para pegar, eles terão que ir lá, buscar a palha e amassar os tijolos. Acredite, meu Senhor e minha Senhora, diante daquele plano que Deus tem reservado para nós, existem dificuldades ao longo do percurso, colocadas por aqueles que não querem ver o plano se cumprir em nossa vida. Mas a Bíblia Sagrada diz: se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. E as aflições do tempo presente não hão de se comparar com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Se você quer uma vida menor, se você quer uma vida onde mandam em você, se você quer uma vida limitada fisicamente, limitada psicologicamente, limitada socialmente, esse mundo está bom demais para você. Mas se você quer andar por ruas de ouro, se você quer estar naquele local onde nenhuma lágrima acontece porque não há tristeza, pranto e dor, onde o próprio Senhor é o sol que ilumina a verdade, se você quer uma vida maior e melhor, você precisa passar deste lugar, e esta passagem só se dá com aquele que é o caminho. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. O povo de Israel saiu do Egito e foi para Canaã. Nós, hoje, estamos saindo deste mundo de aflições, rumo ao local que o Senhor tem preparado para nós em Cristo Jesus. A Páscoa é para quem valoriza a vida, mas a Páscoa é também para aqueles que não se sentem em casa neste mundo. Portanto, é uma questão emocional de valorizar a vida, mas é uma questão também geográfica, local. A Páscoa é para quem não se ilude com as situações que são pintadas e colocadas para nós. Acredite em uma coisa: uma algema de ouro também é uma algema. Todas as situações que são oferecidas para nós graciosamente, não tenha dúvida disso, elas têm um preço. E este preço é um preço muito amargo. E pagar o preço foi pago por Jesus, para que nós pudéssemos então estar livre de todo o opressor e de toda a opressão, de estar livre de toda a cadeia e de toda a situação que nos coloca aqui. O inimigo das nossas almas, aquele que teve em seu coração a ambição de ser maior do que Deus, tem a sua sentença decretada, lago de fogo e enxofre é onde ele será arremessado. E assim, numa linguagem popular, como se ele dissesse: eu vou, mas não vou sozinho. E aí ele quer sim destruir o homem, roubar a coroa da criação de Deus. Ele quer impedir o nosso deslocamento rumo a Deus. Foi assim com o Faraó. Ele queria manter os hebreus presos, beneficiar-se dos seus trabalhos, manter a sua economia girando num sistema escravocrata, ter a sua mão de obra praticamente gratuita que lhe garantia a realização dos sonhos. E quando o Faraó recebe a Moisés no palácio, e Moisés, palaciano que foi, e aborda o Faraó e coloca para ele: assim diz Jeová, deixe o meu povo ir. O sistema é crescente, não foi fácil, e esse processo de libertação de um lado para o outro está sujeito a negociações, e eu e você que estamos nos deslocando de um lado para outro, também estamos neste jogo para o qual nós devemos estar atentos. O Faraó não libertou o povo assim tão facilmente. Ele começou dizendo assim: já que você quer servir a Deus, serve a Deus só limitado ao local onde você está. Em Êxodo capítulo 5, versículo número 2, ele começa, na verdade,
colocando-se na condição de Deus e dizendo assim: não, eu sou o Faraó, eu sou o sol colocado pelo Deus Ra, vocês têm que servir apenas a mim. Êxodo capítulo 5, versículo 2, tem a resistência inicial de Faraó, dizendo: eu não darei nada, não tem libertação alguma, não tem possibilidade nenhuma. Mas com o avanço das abordagens, à medida que Moisés vai voltando, e cada volta marcada por uma praga, sinalizando a mão de Deus naquele processo de libertação, o Faraó então vai fazendo pequenas concessões. Ele começa dizendo: não, serve a Deus, mas serve aqui. Vamos separar um cantinho ali para o seu culto. À medida que avança, ele vai falando: olha, então é o seguinte, vocês servirão, mas hoje não. Como aqueles bares antigos onde tinha uma placa fiado só amanhã, o Faraó queria ir enrolando a Moisés. Não, vai chegar um dia, lá na frente, estamos em Êxodo capítulo 9, sirvam a Deus, mas eu preciso que você faça isso no lugar onde eu possa ver. Um poder do Estado supervisionando o culto, dizendo até onde pode se cultuar ou não. Sirvam a Deus, mas no limite do meu campo de visão. Essa foi a fala de Faraó em Êxodo capítulo 8, versículo 25. Aí sirvam a Deus, mas apenas os homens. Apenas alguns de vocês, diz a Bíblia em Êxodo capítulo 10, versículo 25. Não é que todo mundo vai, as crianças não vão, os velhos não vão, as mulheres não vão. Eu estou ampliando aqui para você perceber que no nosso deslocamento rumo à terra prometida existem empecilhos, existem intrusões querendo reorganizar as coisas de acordo com o seu sistema. Finalmente, em Êxodo capítulo 10, versículo 24, a Bíblia mostra Faraó dizendo: tá bom, vocês vão, mas deixem os seus bens aqui, o seu ouro e o seu rebanho. Até que na última praga, Faraó descobre que não é ele que determina, não é ele que coloca as limitações. Na terra do sofrimento, nós estamos aqui de passagem. De passagem, padecemos as coisas deste mundo. De passagem, nos sujeitamos a autoridades tiranas, que Deus permitiu a elas, permitiu um sistema organizado. Deus permite que haja um sistema para que seja um espelho do céu. No céu tem uma hierarquia, tem anjos, tem querubins, tem serafins. Como tem um sistema hierárquico, existe a permissão para que aqui também estejamos organizados hierarquicamente. Num regime monárquico, Deus permite que, se vocês querem se organizar por monarquia, é Deus que coloca esse tipo de autoridade. Reis, príncipes, duques, arquiduques. Vocês querem se organizar numa monarquia parlamentar? Tudo bem. Haja essa hierarquia entre vocês. Tenha o primeiro-ministro, tenha a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns. Vocês querem se organizar através da democracia? Tudo bem. Tem um presidente, tem um governador. Deus permite que haja todas as autoridades, mas a autoridade, a maldade de Faraó, ela estava ali. Tanto é que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, ou seja, tornou conhecido quem Faraó era na verdade. A autoridade que está ali, ela está numa posição que recebeu autorização, mas o que ela faz? Ela responde pelos seus atos. Da terra do sofrimento, estamos aqui de passagem. Os sofrimentos que nos são naturais são passageiros. Os sofrimentos que nos são impostos são passageiros. Os sofrimentos da limitação do nosso corpo são passageiros. O sofrimento da nossa organização social são passageiros, porque existe aquele que é o caminho pelo qual, quando nós entramos, fazemos então uma jornada rumo ao encontro de um reino, onde há um rei absoluto que reina. E por isso nós oramos: Pai nosso que está no céu, venha o teu reino. Estamos a caminho deste reino, caminho deste encontro de libertação. Estamos, portanto, de passagem. E aí
o versículo que nós lemos no livro de Êxodo chama a atenção para nós. Chama a atenção de que devemos estar prontos para essa saída, porque essa saída está prestes a acontecer. Lombos cingidos, um cinto é colocado, e o livro de Efésios capítulo número 6 vai trazer para nós essas imagens e a compreensão que deve ser absorvida para que nós entendamos em toda a profundidade. Quando Deus fala: povo meu, estejam prontos para sair, lombos cingidos, não tem tempo para se trocar, não tem tempo para procurar armamento, não tem tempo para procurar acessórios, estejam prontos. E eu e você somos chamados para estar prontos. No cinto que se colocava no lombo, aquele homem prendia as suas vestes longas e podia correr à vontade sem tropeçar, não tinha embaraços. Cada um de nós precisamos do cinto da verdade para andar numa vida sem embaraços, sem situações que venham nos fazer tropeçar. Esteja pronto para a sua passagem, lombo cingido, sapato dos pés, é o chamado bíblico de Deus, o chamado àqueles que estão de saída, sapato nos pés, para que possam então estar protegidos na marcha e estar em condições de, em tropeçando, não ter a sua jornada interrompida, encontrando ambientes inóspitos de pedras, pedregulhos, espinhos, nada poder deter a eles. E os sapatos são o evangelho da paz, diz a Bíblia em Efésios capítulo número 6, cingidos do evangelho. Qualquer situação que nos faça tropeçar, ela será evitada por nós. Vivendo o evangelho de Cristo Jesus, nada poderá parar a nossa marcha. Teremos a condição de dizer não para as ofertas deste mundo, teremos a condição de não entristecer com as ciladas desta vida, teremos a positividade de quem sabe que está indo na direção e no sentido correto. Cinto no lombo, sapato no pé, cajado na mão, porque é preciso um ponto de apoio, é preciso espantar as feras do caminho, é preciso, como nós observamos em tantas e tantas jornadas que as pessoas fazem em Santiago de Compostela, mesmo na Via Dutra, todo romeiro tem o seu cajado, a garantia de que um ataque na jornada vai ser dissipado por aquela arma. Cada um de nós, cajado na mão, sem tempo para simplesmente degustar a refeição, na certeza de que mais do que um simples alimento, uma ceia, ali estava um símbolo. Vocês comerão e sairão para a sua nova terra. Estejam prontos. A Páscoa dos hebreus foi a saída da escravidão do Egito para a sua terra prometida. A Páscoa dos cristãos é a saída desta vida limitada e desesperada para a vida plena e abundante preparada por Cristo Jesus. Não ame essa terra, você está aqui de passagem. Não ame esse sistema, você está aqui de passagem. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque quem está com o amor do mundo, o amor do Pai não está nele. Não se deixe limitar pelas forças opressoras que querem colocar limites na sua relação. Viva a relação plena com o Senhor, sem negociar nenhum ponto. E assim, você terá a alegria de avançar rumo àquela condição melhor do descanso no Senhor, da alegria, da vida plena e da paz. Páscoa, passagem para uma nova vida. Que nesta oportunidade você diga no seu coração: este mundo é ilusório e eu quero também fazer essa passagem. Eu quero também me beneficiar da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para eu entrar naquele lugar melhor. Jesus morreu no seu lugar, para que você possa avançar em direção ao lugar que está preparado
para você. Nessa Páscoa, muito mais doce do que qualquer ovo de chocolate de grande marca, muito mais colorido do que qualquer embalagem florida que traga uma colomba pascal, a doçura do Evangelho de Jesus na sua vida, a beleza do amor de Deus reinando no seu coração. Que essa Páscoa seja vivida por você com o seu verdadeiro significado. E é por esta questão que eu quero orar contigo. Se você quer, eu quero viver a Páscoa verdadeira, não a Páscoa ilusória, e quero ter a certeza que nessa terra de sofrimentos, eu estou aqui de passagem por bondade. Aí, no descanso do seu lar, ou no local onde você assiste essa transmissão, em podendo, feche os seus olhos e ore junto comigo. Bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, porque não estamos condenados às prisões deste mundo, não estamos sentenciados à condição de escravos deste sistema, não estamos, Deus meu e Rei meu, debaixo dos pés de qualquer opressor. Antes, encontramos no Senhor, o libertador de Israel. Muito obrigado pelas suas intervenções, porque o Senhor é o Deus que ouve, que vê e que vem ao encontro. Nesta oportunidade, Deus meu e Rei meu, eu peço ao Senhor que aquele que está escravizado pelo vício, que está escravizado por sentimentos maus, que está tomado pelo medo e pela incerteza, receba agora a visitação do teu Espírito Santo, fazendo um grande milagre, falando no interior dele: você é meu e eu quero te libertar. E que esta pessoa que está dizendo comigo assim nesse momento: Senhor Jesus, seja o meu Salvador, que essa pessoa agora sinta a tua presença e comece a viver a alegria de quem está em marcha para um lugar melhor. Faz isso, Deus meu, em nome de Jesus. Visita com alegria, visita com satisfação, visita com segurança, visita com paz. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa.